Seguinte, 77% das pessoas estão endividadas. Ou melhor, pior que isso, 77% das famílias estão endividadas. Tem um outro número parecido com esse, parece até piada, mas 77% das pessoas odeiam fazer o que estão fazendo agora. Se eu cruzar esses dois dados, uma coisa comprova a outra. Porque na maior parte absoluta não vai ter como desvincular essas pessoas de um lado e nem de outro. Então, se eu cruzar essas informações para quem é analista ou tem o perfil analítico, 77% das famílias estão endividadas. 77% das pessoas, não estou brincando, presta atenção nisso. Vou abrir aqui para vocês verem. Eu já vi levantamentos em vários países e gira em torno de 70% a 80% das pessoas fazendo o que odeiam. Por que elas fazem? Por que as pessoas estão endividadas? Então vamos lá. Se 77%, que seja 70%, que seja 80%, fazem o que não gostam, logo elas não conseguem fluir, logo elas têm que se ocupar com algum prazer imediato para ver se tira essa tristeza de sua alma. O que faz uma pessoa consumir sem parar ou desejar o consumo todo o tempo, mesmo não tendo a grana? É para repor alguma coisa emocional. Então tem gente que endividamento atinge 77,7% das famílias brasileiras, maior patamar desde 2010, diz Confederação Brasileira, que deve ser da indústria. Quando você vê isso aqui, o endividamento de 77% das famílias significa que você põe todo mundo dentro de casa na conta, então dá mais do que 70% dos brasileiros. Só que às vezes vai no nome de um só ou de dois, e não de todos os familiares. O que eu quero te mostrar com isso? As pessoas que não fazem o que gostam, ou que vivem na amargura, elas vivem caçando coisas para repor o emocional delas. Você que às vezes come descontroladamente, o seu problema é um só. Você não está atrás de comida. Você está atrás de repor emocionalmente esse negócio. Não é comida. Só que aí você começa a comer emoção e você fala, é isso que eu quero. Às vezes eu abandono. Você já sabe por que você come. Ou se não sabe, eu te mostro. Esse número aqui é alarmante. Por quê? Eu vou te falar os motivos que levam a pessoa a se endividar, mas eu estou te mostrando a causa raiz. Ser treinado para algo que você não nasceu para fazer, que você não gosta de fazer, vai te manter frustrado. E para acabar com a frustração, eu preciso compor com algum prazer. E o prazer está nas coisas. O prazer não está em desfrutar na vida. Fala, o que você está falando? Não existe a possibilidade de eu trabalhar uma hora nenhuma hora, porque quando você faz o que gosta, não tem como alguém imputar trabalho para você. Quando você faz o que você foi chamado, não tem como isso ser chamado de trabalho, porque trabalho é castigo. Eu te dou o drive mental do trabalho. Pá, mas eu gosto de ajudar as pessoas. Deixa eu te falar, que nível é esse que você está ajudando pessoas? Eu entendo que você tem que ter uma profissão, você entrar na escala certinho, mas depois que você dominou isso, para que você vai ficar com isso? Por que você não vai empreender? Empreender dá muito trabalho também, não dá? Mas na hora que você tiver muito bom, por que você não sai disso? Por que você não vai investir? Porque ninguém te ensinou que tem como fazer. Uma pessoa fala para mim, eu estou desempregado tem 2 anos. Eu falo, você é livramento, filho. Caça um trem para vender. E o cara acha uma maldição, fica desempregado. Pá, mas nem todo mundo pode ouvir sua mensagem. Mas se todo mundo pudesse ouvir, tinha 1 bilhão de pessoas assistindo. Esse tanto é o tanto que precisa de ouvir. Esse tanto representa o tanto de transformação que eu já produzi, tá tudo certo. O tanto de tráfego que eu gasto, eu tô gastando pouco. Na hora que eu quiser gastar muito, você vai ver o que vai acontecer. É isso aí que tem que ouvir. Se você parou até aqui, a mensagem é para você. Só que você é tão vítima que você fica pensando, mas se o mundo inteiro empreendesse? Se o mundo inteiro empreendesse, não ia precisar de governo. Se todo mundo empreendesse, queria que todo mundo escrevesse aí para a gente começar a abrir a mente do brasileiro. Se todos empreendessem, não precisaríamos de governo, porque o governo não produz riqueza, ele só toma a riqueza dos outros para dividir com quem não produz. Então nós vamos abandonar quem não produz. Não, vamos ensinar, vamos destravar esse povo. Não é sobre abandono. Mas pelo amor de Deus, os caras ficam com a menor parte da riqueza que a gente produz e parece que eles mandam na gente. Nunca. A mentalidade de quem governa uma mente que governa é maior do que todo o governo, federal, estadual e municipal junto. As maiores famílias do mundo têm mais riqueza que países juntos. Por quê? Porque são famílias governantes.
Mas uma coisa você tem que aprender: para com essa merda de fazer coisas que você não foi chamado. Dá para tirar proveito de tudo, então não joga fora a sua experiência, mas carrega isso para o seu próximo nível. É isso que eu quero te explicar. Não é para você ficar um imbecil, mas essa relação desse 77% é muito forte. Por que você faz o que você não gosta? Pergunta para a pessoa, ela vai responder: não sei. Aí eu pergunto: mas e se você soubesse? Ela: se eu soubesse eu te daria a resposta. Mas uma pessoa que gosta de você, a mais próxima, aí eu vou perguntando até chegar. A pessoa fala: não, eu faço isso porque era o sonho do meu pai. Meu pai talvez esteja assistindo agora. Meu pai quis que eu fosse funcionário público. Meu pai trabalhou em banco do estado desde os 15 anos de idade. Meu pai trabalhou no legislativo, tudo funcionalismo público. E aposentou como funcionário público. Qual que é a instrução? Qual foi a instrução que meu pai me deu? Seja funcionário público. Eu vou dar um sintoma para você: nunca comprei uma apostila para concurso, nunca me inscrevi em nenhum processo seletivo para concurso público. Você é contra os concursos públicos? Não, não sou não. Aquilo ali é muito bom para a manutenção de um país. Quanto maior o estado, maior a quantidade de funcionário público. Só que a mentalidade de estabilidade, ela é inexistente. Por quê? Ela é inexistente absolutamente porque estabilidade não existe. Eu quero todo mundo escrever assim, ó: estabilidade não existe. Vamos pegar na Bíblia. 6.000 anos de história. Você volta na primeira página e vai até a última. Em nenhum momento está escrito: pode ir que vai ser desse jeito para sempre. Vai dar tudo certo na sua vida. Só a gente se ferrando para cumprir o propósito. Só a gente sendo expulso, só a gente sendo perseguido. É cara dentro de cova de leão, é outro passando em fornalha de fogo, é o pau quebrando, é um pulando de cima de barco, aí pega o peixe. Que é isso aí? Peixe engole o Jonas e volta para lá. Paulo fala que se o escorpião pica, não sei o que, cobra te pica. Mano, você vai se lascar na vida para cumprir o propósito. Se estabilidade existir, Jesus não ia ser pendurado na cruz, moço. Se estabilidade existisse, Jesus não ia descer lá do trono para vir aqui na terra. Você está doido? Presta atenção no jogo. Aí a pessoa acha: não, eu vou ter estabilidade. Lá na Venezuela também tinha estabilidade. 40% da população era funcionário público. O que aconteceu? Quebrou o país. E aí, o que vocês vão fazer? Nada. Só tinha uma commodity forte, que é petróleo. O bairro do petróleo caiu pela metade. O maior produtor de petróleo da terra. Talvez você não saiba do potencial da Venezuela. A Venezuela é 4 vezes maior que os Estados Unidos em produção de petróleo. E não sei quantas vezes mais que o Brasil. E é bem menor que o Brasil. Como que pode alguém que tem a maior reserva de petróleo da terra quebrar? Não é sobre o tanto de dinheiro que você tem, a cabeça que você tem. Você põe toda a nação com a cabeça de estabilidade, sendo que é uma coisa que não existe, o país quebra. O que aconteceu? Tomou um revés. Os papéis de petróleo não estavam valendo mais nada. Os caras que não entendem de economia começaram a imprimir dinheiro. E as famílias hoje não têm nem papel higiênico. Eles usaram os últimos papéis moedas para enfiar para limpar o ânus. Sabe o que acontece? Não ter sabedoria vai fazer você entrar em jogos de pessoas que nunca questionaram isso. Isso vai fazer você ser infeliz. Meu pai estava com alguma maldade no coração dele? Não, foi isso que ele aprendeu. Você precisa ter estabilidade. Aí eu peguei outro caminho e fui trabalhar numa grande empresa. Aí comecei a ganhar um bom salário. Aí um dia eu falei pro meu pai: pai, eu vou sair daqui. Meu pai quase chorou. Você não para com nada. Eu falei: e o que tem? Você tem que firmar numa coisa. Fiquei 8 anos na empresa e não paro com nada, imagina. Trabalhei 13 anos de carteira assinada para os outros e não paro com nada. Você vê que é a visão de quem está buscando estabilidade. Tipo, os 8 anos é como se fosse 8 dias. As intenções do meu pai sempre foram boas ao meu respeito, mas era a crença que ele tinha. E papai, se você estiver assistindo, não se sinta desonrado. Mas eu lembro de cada momento e de cada repreensão. O Senhor foi me moldando para ser do jeito que o Senhor sabia, a forma certa. E eu te agradeço por isso, porque isso foi uma forma de ver que eu não tinha que fazer.
Agora, vários filhos que estão aqui me assistindo pela internet, estão assistindo aqui pessoalmente, aconteceu um milagre. Sabe qual foi o milagre? Você estudou uma faculdade completamente inválida para agradar alguém. Você faz parte dos 77% que odeia. Eu nem entrei no assunto de dívida, sabe por quê? Porque você está devendo o reino. Você está devendo a Deus. Você está devendo um monte de gente que está morrendo porque você não abre essa boca. As dívidas não é no SPC nem no Serasa. A dívida vai ser o dia que você parar na frente do trono branco e falar assim: o que você fez com a vida que eu te dei? Várias pessoas aprenderam que cumprir o propósito tem a ver com a sua profissão, não tem nada a ver. Cumprir o propósito tem a ver com a sua vida, onde você é usado, onde você estiver. E aí está o grande lance. Pensa no tanto de pressão que você toma na vida. Meu pai queria que eu fosse uma coisa. Eu estava motivado pelo ambiente que eu estava para ser jogador. No final das contas, sabe o que acontece? No meio do caminho da sua vida, você é picado por algo. O empreendedorismo. Meu alvo de vida era ser delegado da Polícia Federal. E é isso que eu queria ser. Fui para o direito. Eu lembro da primeira aula, alguém perguntando: o que você quer ser quando você formar? Cada um foi falando uma coisa. Eu quero não. Eu serei delegado da Polícia Federal. Passou 1 ano, 2 anos, me perguntaram de novo: você quer ser o quê? Eu falei: eu serei o melhor advogado do Brasil. Enquanto isso, eu estava do outro lado da rodovia, eu atravessava a rua para... Eu era atendente de call center para pagar a faculdade. Eu só virei atendente de call center, nem queria saber de Brasil Telecom, eu só entrei lá para pagar a faculdade. E a minha mentalidade era: tô nem aí para essa empresa. O que eu quero é só pegar o dinheiro de lá e pagar a faculdade, e não quero saber. Só que aí, no meio do percurso apareceu uma vaga, instrutor de treinamento. E aí eu ficava nervoso em qualquer conversa, aí eu começava a gaguejar. Aí eu falei: eu vou participar dessa entrevista aí e vou passar. Aí um amigo meu falou: você é gago, se enxerga. Aí eu olhei para ele: então você vai ver. Eu escrevi, não li tudo que estava escrito. E aí marcaram o dia da entrevista. Eu tinha um cabelo aqui, pesava 59 quilos nesse dia. Eu peso 85 hoje, só que meu cabelo era no ombro e bem magro, magé. E aí eu entrei na entrevista com a bermuda de skate. E aí todo mundo tava de terno. Escuta, quando você começa a achar seu propósito, toma cuidado com o que vai acontecer. Tudo tá pronto para dar errado. Cheguei com a bermuda, eu não sei explicar como que eu usava isso. Até hoje a Carol, ela também tenta explicar, ninguém entende. Pensa num senhor de 59 quilos, fino, usando uma calça número 51. Eu era skatista, andava de skate, eu pegava o cinto, travava ele e amarrava na calça. Eu dobrava a calça assim, ó, era style, dizendo o povo da época. E eu andava com aquele trem, eu tinha uma calça dessa que soltava o zíper, eu coloquei o zíper, foi de bermuda, cabelo bem aqui, sem roupa social. E aí a mulher me pergunta na entrevista: cadê sua apresentação de PowerPoint? Aí eu falei: tinha que trazer? Ela tinha. E eu: então deixa eu apresentar por último. Sentei, aquele povo me olhava como se eu fosse um mendigo. E eu falei: eu vou passar nesse trem. Aí foi, batia em um, batia em outro, batia em outro. E aí na hora que eu chego na minha apresentação, a cara de desprezo de todo mundo, foi uma das cenas mais assustadoras que eu já vi. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu esqueci de ficar gago. Meu coração explodiu naquela hora. Eu, sem apresentação, olhei e falei: essa aqui é a minha senha da intranet da Brasil Telecom, que é tipo um site interno. E eu vou mostrar o procedimento da empresa, porque eu sou atendente hoje e eu sei que os atendentes não seguem isso aqui porque não tem treinamento. E eu vou contar para vocês por que essa empresa tem os piores resultados de Anatel e de qualidade do Brasil. Falta de treinamento. Você sabe por que o Império Romano governou o planeta? Treinamento. Você sabia que um soldado... E eu comecei a falar poderosamente. E eles eram treinados para isso. E é isso que nós temos que treinar, Brasil Telecom. Nós somos uma companhia de 100 e tantos mil funcionários, antes de juntar com a Oi, que depois virou 200 mil. E isso e aquilo. E esse povo ficou tudo assustado, eu assustado, e ninguém entendeu nada. Eu olhei no olho das pessoas, ele é um instrutor. Completamente demodê, roupa errada, cabelo errado, sem apresentação, tudo errado. Pablo Marçal foi aprovado para instrutor. Na hora que isso aconteceu, eu fiquei lembrando da fala do cara: não, você é gago,
Daquele dia em diante eu esqueci disso. Eu ficava nervoso e me reduzia e gaguejava. Eu esqueci, eu fiquei muito puto de não estar com a roupa certa, de não estar com a apresentação. E aquilo foi me deixando numa situação, aquele povo me olhando com cara de mendigo. E aí eu olhava para aquilo me deu um fervor dentro do coração e eu virei uma máquina para falar. Virei instrutor. Sabe o que aconteceu? Ali eu descobri um propósito e não um cargo. If you're leaving, baby, let me down slowly.